O Bruno me chamou para a gente conversar. Eu digo para ele que a minha porta da sala está sempre aberta, né? Para que eles venham me questionar o que eles desejarem, mas eu digo que venham também com os ouvidos abertos, porque eles podem ouvir às vezes o que não desejam, né? E ele diz, professor, eu estou aqui de peito aberto, porque o que eu desejo fazer talvez vai me tirar minutos em campo, né? Porque eu vou concorrer com a vaga do Alain. Né, mas eu estou disposto eu percebo que quando eu faço o meu jogo mais interno, né, e ele tem uma relação muito boa com a bola, ele não se aperta no espaço onde é muito congestionado. E ali ele pode participar muito mais do jogo do que fazendo meia ponta, né, que ele só vai vir para dentro quando o lateral está na amplitude, quando o lateral está mais baixo, ele tem que funcionar, reter essa bola com a linha lateral marcando ele. Né? Então ele está tendo um pouco mais de liberdade. Eu acho que hoje entrou movimentando, ali acho que ansioso por acertar, errou alguns passes que ele não costuma errar, mas penso que nos ajudou muito a fazer a manutenção dessa vitória. Muito bem, Tabata, vamos lá, eu vou tentar usar a expressão substituto, vamos ficar por aí, tá? Substituto de Alan Patrick. Cara, ele disse que quer ser, né? Mesmo que ele jogue menos. Assim, eu particularmente, se eu fosse o Tabata, eu abraçaria todas as oportunidades como meia ponta ali pelo lado direito e, olha, vestiria a camisa, porque vamos combinar, foram 4 meses de 2025 em que ele não pôde ajudar o Inter. Tinha questões físicas, não era culpa dele, né, não é culpa do jogador, mas ele não conseguiu ajudar o Roger. E agora é o momento que o Roger mais precisa dele. Ah, precisa como ponta? Joga como ponta. Precisa como meia, mas também ponta, meia ponta? Joga nessa posição. Precisa do outro lado do campo? Joga nessa posição. Abraça. Você quer jogar? Abraça. O Inter precisa. Claro, o Inter também precisa, e é verdade, de um reserva para o Alan Patrick. Só que aí a gente tem que colocar algumas questões um pouco táticas sobre essa mudança de posição. Primeiro, o Tabata, na função do Alan Patrick, ele precisa entregar um passe vertical de qualidade, armar o time, vai ter uma responsabilidade muito grande em cima dele para essa armação. Em contrapartida, ele não tem tanto assim a tarefa de recomposição pelo lado. Então tem o lado positivo e o negativo. Dentro desse lado positivo, de não ter tanta recomposição, ele não se desgasta tanto voltando, mas o Alan Patrick é um jogador que ajuda sem a bola também. Ele faz muito bem uma primeira pressão. Eu não vi o Tabata com essa intensidade para ocupar essa faixa do campo. E mais, ele sendo o armador, ele tem uma responsabilidade com a bola, com o restante do time, que está todo posicionado para atacar. Ele não pode perder a bola facilmente, como ele está perdendo numa zona do campo que é mais fácil de jogar, que é pelo lado. Por dentro é mais difícil. Ele tende a perder a bola mais vezes. Então ele tem que ser todo preparado para esse momento. Sim. Eu gostei do pensamento da Michele, com algumas coisas a pontuar, tá, sobre o Tabata. Primeiro que eu não acho que seja mais fácil jogar por fora do que por dentro. Não, tu tem um pouco mais de espaço, isso que eu quis dizer. Talvez sim, mas o trabalho que é exigido ao meia-ponta no esquema do Roger, no esquema do Inter, o meia-ponta que joga pela direita, o que é meia-ponta para o nosso querido telespectador, né? Aquele jogador, tu vai jogar com os caras pelos lados, tá? É aquele jogador que não é um atacante que joga pelo lado, tipo o Wesley, é um atacante. É aquele cara que vai fazer um papel de meia, vai fechar, vai obrigatoriamente, atenção, não é opcional, é obrigatoriamente voltar para ajudar o lateral quando o outro time atacar. É obrigatório isso. E eu acho uma função super difícil, porque no lado esquerdo, quando joga o Thiago Maia tem uma cobertura natural quando o time é atacado. O Thiago Maia, ele é cacuete quase de ajudar a cobrir o lado direito. Esse cara tem que voltar. E era uma crítica que se fazia ao Maurício. Eu acho que o Inter ainda sente... Eu tenho uma tese mais longínqua, e você sabe qual é. Eu acho que o Inter ainda sente falta do Maurício, tá? Sente. O Inter não achou um jogador como o Maurício. E o Inter eu enxergo, pelo menos no time do Inter, diariamente, como esse jogador era precioso para o esquema jogar. Minha opinião sobre o Maurício. Talvez o Tabata queira uma posição onde ele se sinta mais desobrigado de funções defensivas, por não encontrar características em si para fazer isso. Sabe qual foi o melhor meia-ponta, Ernst, do Internacional nessa temporada, até agora? Nessa temporada, em termos táticos. Isso aí. Aliás, o Wesley está sendo sacrificado por aquele lado direito para ser o meia-ponta, porque ele está jogando do lado oposto, em que ele melhor rende, e por dentro.
É que assim, Mais o que mais eu quero difícil. dizer de dificuldade, só pra me explicar melhor, não é necessariamente que tu vai... que é mais fácil jogar pelo lado. É difícil igual, é muito difícil. Ainda mais no esquema do Roger, como disse o Guima. Mas você tem mais campo por dentro, você tem muita gente, é uma zona muito congestionada do campo. E os times tendem a encaixotar o 10. Então é mais difícil jogar ali, em termos de espaço pra jogar. Só só para não deixar passar batido, tá? De novo, o Guimarães traz o nome do Maurício para a pauta. O Inter, como instituição, só se deu conta do tamanho do Maurício quando o Maurício foi embora. Não. E vale para a torcida Acho que não. também. E Acho vale que para a não. torcida também. Acho que não, porque ele jogou. O Maurício nunca foi reconhecido com o jogador que ele é, com a importância que ele tinha para o time do Internacional. Depois que o Maurício sai, que aí se percebe carência, fragilidade, como seria importante, aí o Maurício passou a ser o jogador ideal. Mas tu sabe quando é que o Maurício caiu na avaliação geral? Por causa do gauchão. Que é o grande problema que a gente vive no estado. No Tu Juventude. só tá me dando razão. Que é um grande Tu só problema, tá me dando que é um razão. grande problema que a gente vive no estado, que é individualizar, jogar tudo em cima de um único jogador e aí Michele, sacrifica o cara, eu não crucifica lembro, o cara. Michele, eu não lembro de um torcedor do Inter lamentar a saída do Maurício. Mas Por causa disso. Mas é que por causa eu disso. lembro. Mas eu vou. E tu foi o primeiro a trazer a informação que o Maurício ia ser vendido 6 meses antes. E 6 meses ele antes. pediu para sair. Aí Ele isso nós queria ir temos que embora. lembrar. Ele queria ir embora. Isso nós temos que lembrar. E ele Primeiro tá de correto, tudo. tá? Ele foi pra um clube que dá valor ao potencial que ele tem. Isso. O Inter não dava. Primeiro de tudo. O Inter valorizou o Maurício depois que ele foi embora. Sente falta. Primeiro de tudo, o Inter vende o Maurício pro Palmeiras porque foram 8 milhões de euros, né? Isso a gente tem que contextualizar. Dentro 8 milhões de euros dentro do universo do futebol brasileiro é demais, né? É muito dinheiro. Então, o cavalo estava encilhado, não tinha como tu não pegar e montar nele. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que esse jogo que a gente está mencionando, quando ele, no Campeonato Gaúcho, que a Michele acabou de dizer, foi o estopim para ele querer ir embora. E aí o Gamba completa de que eu trouxe essa informação aqui. E é verdade. Ele é expulso por conta de uma jogada com o Nenê monta um duplex na cabeça dele quando o Nenê entra no jogo contra o Juventude. Faixa central ali do gramado. Na faixa central, ele toma um cartão vermelho por dar meio que uma cotovelada no Nenê, se não me engano. Não sei se foi uma cotovelada, se foi um carrinho, mas enfim, ele toma um cartão vermelho. Acaba o jogo, eles vão pro vestiário, tem aquele negócio do Robert Renan, né, o pênalti mal batido e tal, e eles brigam no vestiário. O Maurício briga no vestiário, se eu não me engano o Alan Patrick também tá junto na parada, o Kudê briga com o Maurício e ele diz pro Magrão, tô indo embora, quero ir A embora. informação à época é que ele tinha sido pressionado no vestiário pelos líderes do Isso, vestiário pelos do líderes Internacional. do vestiário. E o Kudê foi contra também. E ali... Contra o quê? Contra a pressão no Maurício. E também foi um dos motivos que atritou o relacionamento do Kudê dentro do vestiário. E aí o Maurício diz pro Magrão, quero ir embora. Acho um clube pra mim, eu não quero mais jogar aqui. Todo mundo negou, obviamente, né? Mas 3 meses depois o Maurício foi embora, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que o Tabata, ele entendeu que o tempo que ele ficou no mundo árabe não permite ele agora fazer esse meia ponta. No ano passado ele estava fazendo meia ponta. Quando o Gabriel Carvalho acaba depois saindo do time, lembra? Entra o Gabriel Carvalho, volta o Alan Patrick, Gabriel vai pro lado direito, aí o Gabriel diminui as performances e ele acaba alijado do time titular. Entra o Tabata, joga muito, mas porque estava num ritmo de competição. Aí entra esse ano, o que acontece? Ele está lesionado. Ele nem tinha jogado. Ele estreia vai em jogar, abril. Ele vai jogar em abril, maio, exatamente. Por quê? Porque ele ficou um tempão lesionado, ele teve uma lesão crônica muscular, ele teve que fazer todo um processo no departamento médico para voltar a aguentar o calendário brasileiro. Ou seja, a minha leitura é que ele entendeu o seguinte, ali eu agora não aguento, ou talvez não vou aguentar mais. E aí, por isso eu quero jogar pelo meio, porque daí eu vou disputar com o Alan Patrick? Sim, vou disputar. Mas ao mesmo tempo eu sei que ele vai precisar sair em alguns jogos. O Inter tem agora uma sequência de um jogo a cada 3 dias, dos próximos 30, se eu não me engano, né? Então é óbvio que o Inter vai precisar rodar jogadores. E ali, no lugar do Alan Patrick,
não tem ninguém lá no banco de reserva. Barata. Cara, loucura, né? A sequência do Inter vai precisar, talvez, um Vigor Plus aí, né? Para os caras pegarem e estar ativos, né? Nessa sequência aí, porque é um jogo a cada 3 dias. Quarta-feira. Tá na tela aqui. Tá, o Vila Belmiro, começa na Vila Belmiro, né? E aí a gente vai até lá o Cruzeiro. Lembrando, né? Essa sequência de 3 jogos seguidos com o Flamengo também. E Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. A tendência é muito grande que o Inter, nesse jogo contra o Vasco, ele atue com um time misto. Então tá? é amanhã o último teste com o time titular antes do jogo com o Fluminense. Exatamente. E isso muito depende também. O Inter queria fazer os 2 jogos em casa com 2 vitórias para fazer 6 pontos e meio que escapar, né, da zona maldita ali perto do 17º lugar, 16º lugar. Conseguiu. Aí agora vai para o jogo da Vila Belmiro buscando a primeira vitória fora de casa no Campeonato Nacional. Depois disso, aí tem o planejamento, ele inclui menos minutagem a alguns atletas. Porque a ideia é chegar no dia 30, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil ali contra o Fluminense, com todos os jogadores voando. Me ajuda aqui. Acredito que quem vai ter minutagem diminuída, tá? Alan Patrick, Bruno Henrique e Thiago Maia. Tá. Quer ver? Vamos lá. Bota a tela cheia aí dos jogos do Internacional, tá? Vou colocar pra vocês aí, vocês me ajudam. Amanhã força máxima, correto? Força máxima. Contra o Vasco, time misto. Isso, Até tendência. reserva dá pra ganhar no Vasco? Vasco é um Veja bem, talvez com um time misto ou com jogadores assim, ó, saindo no segundo tempo, sabe? Jogando só o primeiro tempo e no segundo tempo tirando o pé. Isso aí. Fluminense nem precisa Força discutir. máxima. E esse São Paulo aí entre os 2 jogos? Depende. Daí vai depender, né? Pra mim é reserva. Daí vai depender. Eu também acho que vai ser reserva, tá? Mas todo mundo responde, e depende. te digo mais, Bragantino, reserva. Mas aí assim, ó. Não. O Inter, e também, eu acho que reserva, eu não gosto da ideia, tá? Porque tu Não, todo reserva não vai acontecer. Descaracteriza muito o time, eu iria para um misto quente ali. Um time misto, mas que tem mais Contra jogadores titulares. Todo reserva não vai acontecer. O que vai acontecer que eu acho que assim, o Inter e Flamengo de reservas. É que não dá pra... Não. O do brasileiro. Pelo brasileiro. A gente tá falando Exato. antes. Talvez. Os dois com reservas. É que a gente tá tanto o Inter quanto o falando Flamengo. antes, né? É porque, olha só, deixa eu só tentar situar, porque daqui a pouco o nosso telespectador ele tá pensando, pô, os caras voltaram agora, tiveram um mês parado, aí vão poupar. Veja bem, olha o que a gente está falando. A gente está falando de 10 jogos em 30 dias. É que o grande ponto é a densidade, né? Que o Roger fala e que todos os técnicos falam. Que não é, o ideal não é você parar 30 dias sem fazer nada e também não jogar quarta e domingo por, sei lá, 6 meses, entendeu? E um detalhe, o Cruzeiro poupou nesse final de semana também jogadores. Tudo bem que o Cruzeiro poupou com o Gabigol, né? Mas, mesmo assim, poupou os jogadores. Só que não é a... E tem uma competição só. Tem a Copa do Brasil, o Cruzeiro, mas querendo ou não, ele não tá jogando quarto e domingo, entendeu? Mas nós concordamos que... Desculpa, Guilherme. Claro. Mas mesmo o time misto do Inter tem condições de fazer um bom enfrentamento contra o Santos. Claro. Tem condições de fazer um bom enfrentamento contra o Claro, Vasco. claro. Eu acho que tem que começar a colocar responsabilidade, tirar um pouco do time titular e diluir essa responsabilidade no Inter para o banco de reservas. O banco de reservas do Inter tem que dar mais respostas nesses jogos. Exemplo, não dá para repetir o que o Inter fez contra o Sport. Não dá. Já tá aí a oportunidade do Tabata. Tem uma situação que tá acontecendo, Tá aí a oportunidade Pedro. do Tabata. No futebol brasileiro, que é Daqui a a pouco seguinte, é ele que vai assumir a responsa. não estão mais colocando, claro que nessa altura do campeonato, né? Vamos ver no final do ano, mas não há mais aquilo de colocar completamente o time reserva. Os treinadores entenderam que a escalação em jogos avaliados como menores é uma escalação de times mistos. Times com alguns jogadores preservados. Geralmente os mais desgastados fisicamente. Aquilo de botar reservão não está acontecendo. Não, mas é que tem que deixar muito claro, que eu não estou falando que vai ser um time reserva, né? Tem que deixar muito claro isso. Porque senão aí a torcida já fica pé da vida e com razão. Eu estou falando assim, ó, de minutagem diminuta. Eu tô falando de tu dar uma baixada no pé, porque olha só, uma outra coisa, não adianta nada tu jogar contra o Vasco no Beira-Rio e daqui a pouco tomar uma chapoletada, e aí como é que tu mobiliza a torcida pro jogo contra o Fluminense? Eu tenho um pensamento, Pedro, sobre isso aqui, tá? Uma coisa é o planejamento da primeira linha, tá? Isso. Dependendo do que acontecer
em Fluminense e Inter na Copa do Brasil interfere diretamente na sequência do planejamento do Inter